Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Fluminense 1, Botafogo 0 e o Glorioso está eliminado do Campeonato Carioca. Com 2 eliminações em 3 dias, já que o Botafogo havia sido eliminado pelo ABC de Natal na Copa do Brasil na última quarta-feira, tem que haver cobranças no clube, isso é absolutamente natural em uma instituição grande como é o Botafogo. Então quem está montando o elenco, quem está treinando a equipe, Marcelo Chamusca, Eduardo Freeland, o que está acontecendo, o presidente Durcésio Melo, o CEO chegou agora, está observando outros cenários e setores do clube que não exatamente o campo de jogo. Ele tem que ver as metas mensuráveis se foram atingidas e quais têm sido estabelecidas. Mas o Botafogo no campo saiu da Copa do Brasil para o ABC e do Campeonato Carioca com a derrota por 1-0 para o Fluminense. O Botafogo começou o jogo com Douglas Borges no gol, que até aqui, por conta da condição dos goleiros atuais, entre eles Gatito Fernandes e Diego Cavalieri com altos salários, é uma boa contratação. Até o momento, o Douglas Borges é uma contratação ok. O Jonathan é um jogador que eu não queria que viesse para o Botafogo, mas dentro do contexto atual do cenário do futebol brasileiro e do próprio Botafogo, acaba atendendo. E sabe como ele atende? É um lateral nota 5,5. Olha o nível. O Botafogo tinha laterais o quê? Nota 2, nota 1,5. E o Jonathan marca bem, começa algumas jogadas pelo lado direito, não vai muito ao fundo e isso é o suficiente para ele ser um nota 5, 5,5. Na zaga tivemos o Canu, que é da casa, e o Gilvan, que foi contratado junto ao Atlético Goianiense. Não era titular no time do Centro-Oeste, mas tem moral com o torcedor do rubro-negro e chegou aqui para trazer experiência, bagagem e vem oscilando, mas ainda dá para esperarmos um pouco mais dele. No lado esquerdo, tínhamos o PV, um garoto da base que voltou à equipe titular e foi talvez o único jogador que possa ter se salvado no desastre que foi a partida do Botafogo contra o Fluminense. E ele tinha perdido a vaga para o Rafael Carioca, que foi muito mal contra a Volta Redonda e ABC. No meio-campo tivemos o Luiz Otávio, que entrou no lugar do Kaique, que sentiu no aquecimento. O Rickson ao lado do Luiz Otávio, um jogador também que veio da base, foi emprestado e agora, assim como o Luiz Otávio, o Rickson tem contrato só até maio. O Ricardinho, que era reserva no Ceará, antes de chegar ao Botafogo não jogava desde novembro. Por um lado, o Ronald, por outro lado, o Marco Antônio e como centroavante o Matheus Nascimento. O Ronald, um jogador que se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O Marco Antônio, um jogador que surgiu do nada, mas assim que chegou teve algumas boas aparições. Agora já oscila muito e contra o Fluminense praticamente não tocou na bola. E o Matheus Nascimento teve que ser alçado ao posto de titular, já que o Babi foi negociado, o Pedro Raul já havia sido vendido e o Rafael Navarro se machucou. Eu sempre falo, o Matheus Nascimento tem que ter um processo diferenciado de transição. No banco, entrando com mais minutos em campo no segundo tempo. Calma com o Matheus, fiz um vídeo aqui explicando o contexto do Botafogo que é completamente desorganizado atualmente para lançar. O Fluminense pode lançar o Kaique, que joga na extremidade do campo, é veloz, é habilidoso, não fica encaixotado entre as linhas e vem de um clube que forma desde 1983 jogadores lá em Xerém. O Fluminense está preparado para colocar os jogadores no mercado, o Botafogo não está. O Botafogo pega o Matheus Nascimento, com 153 gols nas categorias de base, e coloca ele para jogar ao lado do Ricardinho, que era reserva no Ceará, do Ronald, que foi bem, mas foi bem no Botafogo de Ribeirão Preto, do Marco Antônio, que ninguém sabia que chegaria, do Luiz Otávio e do Rickson, com o Jonathan, que não vai ao fundo, e com o PV, que acabou de subir da base, e no jogo anterior com o Rafael Carioca, para fazer os cruzamentos. Em qual contexto nós vamos colocar o Matheus Nascimento? Eu não tô aqui para defender, não. Foi mal, muito mal. Tá ali, não foi obrigado, não foi ninguém à casa dele buscá-lo, nada disso. Mas, olha o contexto. Então o Botafogo foi a campo com uma equipe horrorosa para enfrentar o Fluminense. E ainda temos Felipe Ferreira fora de forma, Marcinho que não vingou. E aí temos 2 eliminações, o Botafogo tem a série
B para disputar para subir de divisão. É claro que o Chamusca tem culpa, é claro que o Freeland tem culpa. O Freeland já fez vídeo aqui falando que deve perder muito tempo negociando as pataquadas do comitê de futebol, que não foram poucas. Negociando contrato de Calu, rescisão, dívida menor, Pedro Raul vendendo, ganhando dinheiro que o Botafogo ia perder, Fubá, que tinha saído do clube de graça, ele foi buscar 25% dos direitos econômicos, e outras tantas. Mas não pode deixar essa montagem de elenco só também com o Chamusca, que me respondeu que houve muito critério na montagem do elenco. Qual critério? O Ricardinho, gente, não pode ser reserva absoluto do Ceará, não jogar desde novembro, chegar no Botafogo ser titular absoluto. Quando ele foi contratado, teve aquela polêmica do salário alto. Eu falei, não pode trazer o Ricardinho por esse preço. Aí depois veio, não, o salário é muito baixo, realmente é, baixíssimo. Pensei, opa, jogador experiente, agrega no extracampo, eventualmente entra e dá qualidade ao time. Mas o Ricardinho chegou e hoje é titular absoluto do Chamusca. Não pode ser, não tem dinâmica para isso. Não tem condição. O Luiz Otávio está aqui no Botafogo, teve 2 renovações, ele foi contratado pelo comitê, teve uma renovação já na transição e teve uma outra renovação agora já com a nova gestão. E foi mais uma vez titular do Botafogo. Com o salário que o Luiz Otávio ganha, você pegaria essa grana, colocaria mais um pouquinho, traria um jogador de melhor qualidade. Então o Botafogo tem 12 contratações para esta temporada e não se acertou ainda. E antes de colocar a minha pergunta e a resposta do Chamusca, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Não existe vontade de chegar na coletiva e ir contra treinador, encurralar ou não encurralar. Não existe isso. Aqui, quem acompanha o canal sabe que eu cantei, por exemplo, eu vou chamuscar, brincando, Botafogo goleando o Motoclube, tendo vencido muito bem o Resende. E também pedia paciência para o treinador. E se ele me respondesse de maneira deselegante, mas o time apresentasse evolução dentro de campo, eu não estaria nem aí. Eu quero o Botafogo bem. Mas, infelizmente, a equipe vem regredindo. Eu perguntei ao treinador sobre a montagem do elenco para esta temporada. Fiz um elo com a temporada passada e falei sobre as 2 eliminações. Noite Chamusca, canal Fabiano Bandeira. Na temporada passada, a gestão anterior foi muito criticada por conta da péssima montagem do elenco, mesmo com 26 contratações. Nesta temporada já são 12 contratações no Botafogo e 2 eliminações. Como você vê a montagem do elenco atual? Bom, todas as contratações foram seguidas o máximo de rigor possível e análise, inclusive à medida que os jogadores estavam sendo contratados. Eu acho que tinha um consenso. Nós estávamos buscando bons jogadores, a maioria deles com outros clubes também buscando contratação, ou seja, não eram jogadores que estavam no mercado e não tinham possibilidade de jogar em outros clubes, principalmente levando em consideração a Série B. Agora, tudo que eu falar num momento como esse, após uma derrota num clássico, vai ter um peso diferente, mas nada foi feito sem critério, tudo foi feito com muito critério, com o maior planejamento possível. Claro que quando você vai para o mercado e contrata, você corre um risco muito grande de alguns jogadores encaixarem, outros às vezes não encaixam. Isso faz parte do futebol. E quando você contrata olhando vários aspectos. E eu acho que a gente tem tido alguma dificuldade nesse início de trabalho, algumas peças de fato não encaixaram, mas o trabalho do treinador é tentar fazer essas peças se encaixarem, criar uma mecânica. A gente tem tido muita dificuldade, algumas lesões que atrapalharam, falta de tempo de treinamento, jogando, recuperando e jogando de novo. Isso tudo traz um pouco de desconforto, não é o cenário ideal, e eu acho que a gente tem sofrido muito por isso. Discordo completamente da resposta do técnico Marcelo Chamusca e deixo bem claro novamente. Não conhecia o Chamusca quando pedia paciência com o trabalho e quando brincava cantando musiquinha. E não conheço o Chamusca fazendo as perguntas que a torcida tem que ouvir as respostas agora que a situação está ruim. Não é que o time não ganha, é que o time não desempenha, o time marca mal e não ataca. O Botafogo não tem posse de bola, o Botafogo não tem nada. Já variou esquema, já jogou em 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-4-2.
Ontem ele fez uma marcação com 2 linhas de 4, com o Ricardinho e o Matheus Nascimento à frente. 4-4-2. Por que o Ricardinho tá fazendo pressão mais à frente, gente? É difícil. Então, é treinador do Botafogo. Tem que ser questionado sim. O Botafogo é um clube muito grande. É pressão que ele está sentindo? É porque ele treina uma equipe ainda muito grande, pelo menos vista assim pelos torcedores. O Botafogo agora vai ter mais de um mês para se preparar para a Série B. Se for tirar o treinador, que tire agora. Porque você vai ter um mês de preparação, é uma pré-temporada para pegar o Vila Nova no final de maio na estreia. Se mantiver o Chamusca, dê a ele todas as condições de trabalho necessárias para que o Botafogo desempenhe bem na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Agora, se mantiver o treinador, ele treinar um mês, chegar lá contra o Vila Nova, jogar mal, no segundo jogo jogar mal, vai ter uma pressão muito maior e o tempo perdido vai ter sido muito grande, com o Botafogo só podendo, por conta da nova regra, mandar um treinador embora no Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Aí fica a critério de quem está à frente do clube. A verdade é que resultados não foram atingidos, metas estabelecidas por conta de recursos financeiros, como na Copa do Brasil, não foram atingidas e nível de desempenho é baixíssimo. O Botafogo está muito aquém. E o Botafogo jogou contra times das séries A, B, C e D. Qual é a desculpa? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu espero que haja uma mudança logo. É desgastante. A gente sabe que o problema é sempre muito maior, que o problema é do clube, que o Botafogo tem 116 indo para 117 anos de amadorismo no futebol, mas o campo sempre deixa o torcedor com os nervos à flor da pele. E se não for bem no campo, tudo isso vai piorar. É bom que o Botafogo entenda ainda as suas dificuldades, mas saiba também o seu tamanho e a cobrança que a torcida faz para que essa estrela siga brilhando. É isso, galera. Não dá para falar mais do jogo. O jogo foi horroroso. O Fluminense ganhou de 1-0. As atuações individuais foram pífias e, repetindo, talvez só salvando o PV. Estamos muito juntos. Deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilha. Isso dá muita força. Obrigado. Valeu, fui. You make me